Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque seu filho e deitou-os sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o teu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda tua mão sobre o moço e não lhe faças mal, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão e os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele estava travado com seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho, e chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Onde se diz até hoje, o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Levanta a tua mão para cá para me abençoar, Senhor. Que essa palavra possa estar conosco, Senhor, de forma grande e poderosa, em nome de Jesus. Presta atenção, irmão, se tinha uma pessoa que Deus gostava de provar, é o Abraão. Se tem uma pessoa que Deus gosta de provar, é aqueles que são íntimos dele. Porque quanto mais Deus te prova, mais íntimo de Deus você fica. Então você presta atenção aqui, que pensa no ser humano que Deus escolheu para conversar com ele, um ser humano que Deus escolheu para testar a fé dele, e também escolheu para observar o seu comportamento, tanto interno como externo. Quando você começa a ver aqui a luta de Abraão, ele teve lutas, vitórias, experiências acumuladas, e chegou o momento em que ele viu que Deus estava com ele, e Deus então queria fazer algo diferente com ele, mas ele não sabia. Ele pensou que já tinha passado tudo que com Deus que deveria passar. Só que o Senhor tinha uma surpresa, querido. Tinha uma surpresa para ele. Ele falou assim: Abraão, você vai sacrificar aquilo que você mais ama na sua vida para mim. Irmãos, isso é pesado demais. Você ficar a vida toda pedindo a Deus algo, e quando Deus te dá, Deus fala: você vai sacrificar isso para mim. Presta atenção que aqui precisamos entender a estrutura de uma prova de fogo. Vou até beber uma água para falar sobre isso aqui. Todo mundo, se eu perguntar aqui, quem está passando prova? Quem já passou por uma prova? Mas você já conhece a estrutura de uma prova de fogo? A estrutura de uma prova de fogo pelo menos tem 3 características. Talvez você está passando por ela hoje e nem sabe. A primeira estrutura é que está no versículo 1: depois dessas coisas, depois do estabelecimento, depois da bênção, depois em que Deus colocou tudo em ordem, alinhou, tudo estava bem. Aí sabe o que acontece? Vem a prova de fogo, vem o colapso, vem então aquilo que já estava consolidado, e Deus parece que rompe, irmãos. A estrutura da prova de fogo vai vir na sua vida quando você estiver bem, não vai vir quando você estiver mal. Eu vou dar um glória a Deus bem forte pela vida de muita gente aqui. Presta atenção que a estrutura, a segunda estrutura da prova de fogo, ele não vai te entregar a resposta no processo. Quando você estiver no processo para Deus, a segunda estrutura da prova de fogo é que você vai querer resposta de Deus, e a única coisa que você vai ter como resposta é o silêncio. Por quê? Porque você está na prova de fogo. Quem está entendendo diz amém. Então você precisa entender que somente depois de Deus findar o processo é que Ele fala como foi a sua avaliação. Deus não vai te dar resposta no processo da prova de fogo, como fez com Abraão. Não é crueldade, é pedagogia de Deus. Quando você for chegar no terceiro avaliação da estrutura da prova de fogo, é onde o mundo espiritual te assiste mais de perto. Querido, quando você está passando por uma prova de fogo, o céu está de olho em você, o inferno está de olho em você, os anjos estão de olho em você, mas Deus está de olho em você. E Deus, Ele vai te guiando a sua vida com os olhos dEle. Meu Deus, presta atenção, querido. Você que está entendendo o que Deus está falando aqui, quando Deus começa a provar você de uma forma grande,
Deus olha e ele fala lá no céu, e ele fala para o inferno também: você viu meu servo? Você viu minha serva? Ninguém mexe com ele. Ninguém vai mexer com ela, porque eles estão passando uma prova de fogo e eles estão dispostos a ir comigo até lá, aonde eu quiser. Ei, irmãos, levanta a mão você que está disposto a servir a Deus até o final, porque Deus vai te dar força. Tem que ter coragem. Presta atenção que a Bíblia nos fala uma coisa linda, que Deus estava falando com Abraão e ele estava ouvindo. O problema é quando Deus fala com as pessoas e as pessoas não ouvem. Isso é ruim, querido, porque Deus está falando a todo momento, mas a gente às vezes só pensa que Deus fala de uma forma só. Quando você for pegar a história de Abraão, você vai ver que Abraão ouviu a Deus uma vez. E você presta atenção que isso aqui pode ser um divisor de água na sua vida. Abraão ouviu a Deus uma vez e fala: pega seu filho e vai para o Monte Moriá, e lá eu vou te mostrar onde você vai sacrificá-lo. E sabe o que aconteceu? É que Abraão foi para sacrificar Isaac. Quando chega lá, Abraão ia sacrificar Isaac porque era uma ordem de Deus. Só que depois ele ouve a segunda vez a mesma voz. Olha, irmãos, tem uma revelação aqui de Deus. Você precisa continuar ouvindo a voz de Deus, porque se você não continuar ouvindo a voz de Deus, você pode matar aquilo que Deus não quer que você mate. Mas ele mandou matar, mas agora ele não quer. Você precisa entender que se Abraão não continuasse a ouvir a voz de Deus, Isaac estava morto. E você precisa entender aqui uma coisa linda, que o que fez Isaac continuar vivo não foi a faca que ficou parada no ar. Não, foi a segunda voz de Deus na vida de Abraão. Você precisa entender aqui, querido, que a voz que vem para quem não se desligou, eita glória, do que Deus está falando. Tem pessoas que ouvem a voz de Deus e desarma, não continua conectado com o céu. Deus quer que você ouve a voz dele hoje e continue ouvindo amanhã, continua ouvindo aqui na tua casa e no teu trabalho. Se você se desligar dessa voz, talvez você não consiga ouvir a segunda voz para resolver o teu problema. Você está vendo por que a oração é importante? Presta atenção aqui. Precisa guardar isso no seu coração. Guarda isso no seu coração. Deus se move em processos, não em decretos. Eu vou até repetir isso aqui para você guardar no seu coração. Tem coisa que Deus já decretou, para ver se você se movimenta. Se você entender essa palavra aqui, Deus tinha decretado: pega Isaac, leva ele e você vai matar ele, para mim. Só que se você for entender, esse foi um decreto. Só que Abraão, ele se moveu, e Abraão estava no processo. Então guarda isso no seu coração. Deus se move em processo, não em decretos. É muito bom conhecer o Deus que a gente serve. É bom demais. Presta atenção aqui, querido. Para você entender o que Deus está falando, quando você começa a se mover, Deus começa também a falar com você. Tem pessoas que Deus falou, mas ele não se moveu. Mas Deus está pedindo umas coisas, pastor, de mim, que eu não sei se eu vou conseguir. Por acaso Deus não conhece o seu futuro? Por acaso Deus não conhece o seu íntimo? A diferença é que Deus sabe o que você vai se tornar lá na frente. Você está olhando o seu agora. Então levanta a mão, porque o que Deus já colocou na tua mão, Ele já viu o teu futuro. Presta atenção aqui que a Bíblia nos fala em Oséias capítulo 6, versículo 3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, a sua saída como a alva. O versículo está falando, prossigamos. Isso significa verbo em movimento. O que eu conheci de Deus ontem, querido, eu preciso continuar para conhecer Ele hoje. E se o Senhor me permitir, vou conhecer Ele amanhã também. Aleluia.
Presta atenção aqui, que a Bíblia vai nos falar em Gênesis 22, 2, e disse: toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus dissera. Ei, meu Deus, vamos trazer uma revelação de Deus aqui. Você sabe que tem coisa que Deus te pede que é difícil de fazer, não é verdade? Para nossa condição humana, pelo nosso apego emocional, ou talvez para nossa falta de estrutura. Mas você presta atenção aqui que Deus fala para Abraão um dia. No outro dia ele se levanta de madrugada, porque Abraão, ele conhecia também o coração dele. Ele sabia que se ele ficasse na cama enrolando, então vou enrolar um pouco na cama, quem sabe Deus fala outra coisa e fala para mim não fazer isso. Só que Abraão, a Bíblia nos fala que ele acordou cedo, porque senão ele iria negociar com a vontade dele. Irmãos, ter domínio próprio é um luxo espiritual de poucas pessoas que entenderam que Deus é nele. Domínio próprio é o seguinte: a minha vontade quer uma coisa, mas eu preciso ter maturidade. O que é maturidade? Eu faço não é o que eu gosto, eu faço o que eu preciso fazer para que o nome do Senhor seja glorificado. E o nosso problema hoje é que a gente está negociando com a nossa vontade. E quando você começa a negociar com a vontade do seu coração, você não vai sacrificar aquilo que Deus pediu para você sacrificar. Então você precisa entender aqui que de madrugada ele se levantou para obedecer. Gênesis 22, 2: vai-te à terra de Moriá e oferece ali o holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Deus não falou, Abraão, vai ser naquele lugar, naquela montanha, naquele lugarzinho, não. Deus falou para Abraão: você pega e vai. Vai para uma terra que eu vou te mostrar, vai ser um lugar que eu vou te mostrar, mas ainda você não sabe. Presta atenção aqui, querido. Abraão não sabia o lugar específico aonde ele iria sacrificar, mas ele sabia qual seria o primeiro passo. Pastor, eu não sei como é que eu vou vencer essa luta. O primeiro passo: jejum. Eu não sei como é, eu estou numa luta há anos que eu estou nessa luta. Eu não sei o que eu vou fazer. Oração aprofundada. Ou seja, Deus sempre te dá o primeiro passo, e o segundo Ele sempre vai fazer com você. Presta atenção aqui que sobre as ordens de Deus, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o céu, sobre Deus. Aprender mais de Deus um pouco é bom demais, viu, irmão? Sobre as ordens de Deus, você precisa entender uma coisa. Você não precisa saber muito. Quando Deus te ordena alguma coisa, você não precisa entender também. O que você precisa é saber onde você está com Ele. Por que tem muita gente que não segue o que Deus está falando, nem o que Deus está pedindo? Porque eles não sabem aonde eles estão com Deus. E quando eu sei aonde eu estou com Deus, eu sei também que o primeiro passo Deus vai dar comigo também. Presta atenção que você não precisa saber muito, você só precisa saber onde a sua vida está com Deus. E eu profetizo que hoje o céu se abre, que Deus amplie a sua visão, para que você entenda onde você está no mundo espiritual com Deus, irmão. Oh, meu Deus do céu, tem gente que vem na igreja quase todo dia, mas não sabe aonde a vida dele está com Deus. Oh, meu Deus, mas hoje Deus vai revelar para você. Eu sei exatamente aonde eu estou no mundo espiritual. Eu sei exatamente aonde meu joelho tem que estar dobrado para vencer algumas guerras pela essa obra e por pessoas, não só aqui do Brasil, mas fora também. Então você precisa entender qual é o seu propósito, você precisa entender qual é o seu chamado, você precisa sentir o cheiro do óleo que Deus te deu no teu coração. Você precisa pegar esse óleo e sentir ele na mão e deixar ele borbulhar na tua alma, para
que você entenda o próximo passo que Deus vai fazer com você. Deus não precisa me explicar nada, mas eu preciso ir. Aleluia. Oh, meu Deus, Arabanda, Arabastai. Presta atenção numa coisa aqui: Abraão não sabia o endereço completo, mas ele sabia que precisava dar o primeiro passo. O mapa completo nunca vem antes da obediência. Primeiro você obedece, depois Deus te dá o mapa e a direção para você ir. Ei, Jesus, obedecer num lugar, mas como é que eu vou fazer se Deus nem falou para onde eu ir? Vai, e Deus vai te mostrar. Presta atenção numa coisa aqui, querido. Abraão podia pegar uma outra rota, ele podia já pegar o altar que estava pronto ali, nem precisava ir para esse lugar. Só que a Bíblia nos fala que ele pega... Ei, meu Deus, eu vou falar porque Deus está mandando aqui, viu, irmãos? Abraão pega o seu filho e leva para um lugar diferente para Deus. Ele podia pegar o seu filho, esconder o seu filho, ou fugir da rota, e ao invés dele ir para um lugar secreto com Deus, ele ia para um lugar de fuga. Você precisa entender isso aqui, que mesmo sendo espiritual, você pode estar fazendo isso e não está sabendo. A Bíblia nos fala que então, que Abraão ele pega o Isaac e leva para um lugar secreto. Que lugar é esse? Só Deus sabia e ia revelar para ele. Mesmo ele sabendo mais ou menos a direção, ele não sabia o lugar exato. Você precisa entender que existe uma diferença fatal entre o servo que vai para o lugar secreto com Deus e o servo que vai para o lugar de fuga. O servo que usa a espiritualidade como lugar de fuga do que Deus pediu. Eu vou usar minha espiritualidade, ao invés de eu ir para o lugar secreto, eu vou para o lugar de fuga. Pastor, não estou entendendo. Lugar de fuga, você entra nele, você ora muito, você canta muito e nunca executa o que Deus falou para você fazer. Você fica, dando volta. Mas você ora, você jejuma, você busca, mas não executa o que Deus falou. O lugar secreto é diferente. O lugar secreto, você entra nele, você ouve nele e obedece e sai transformado. Aleluia! A diferença é essa. No lugar secreto você não adia aquilo que Deus te pediu. Se Deus te pediu uma campanha de jejum, não adia, começa agora. Ei, Rabandebekébia! Está esperando chegar a próxima segunda-feira para começar o quê, irmãos? Começa agora. Se Deus te deu a ordem, você começa na hora que Deus te ordenou. Oh, aleluia, levanta a mão porque Deus vai levantar você para você executar ordens do céu. Abraão não usou o seu altar como desculpa para não ir. Ele simplesmente foi para Moriá para construir um outro altar que Deus mandou. E durou 3 dias para ele chegar nesse momento. Agora você pensa, 3 dias de silêncio, 3 dias de amargura, 3 dias de solidão, 3 dias com o coração sangrando, olhando para o filho e pensando no que Deus pediu para ele. Em 3 dias de silêncio Deus não falou nada, só tinha dado uma ordem. Ah, meu Deus, tem misericórdia, hein? Eu vou trazer uma revelação aqui, querido. Abraão agora entra no último estágio do silêncio de Deus. Eu já falei tanto sobre o silêncio de Deus, mas hoje eu quero trazer mais uma revelação para você colocar mais um aditivo naquilo que Deus faz na sua vida. Abraão agora, ele entra no último estágio do silêncio de Deus, que significa silêncio de avaliação. Ele estava andando, já tinha ordem, coração sangrando, Deus não falou nada, ele estava em movimento, ele estava indo, e Deus estava em silêncio com ele, observando ele e avaliando ele. Tem muita gente aqui que Deus já deu ordem e você está parado. E tem gente aqui que Deus deu ordem, ele está movimentando, mesmo Deus estando em silêncio com ele. Você está no silêncio da avaliação de Deus agora. É o último estágio, presta atenção, existe pelo menos 3 etapas do silêncio de Deus. Você tem o silêncio da espera. Deus ainda não falou nada, você aguarda, como Abraão ficou esperando Isaac nascer. Você tem o segundo silêncio, que é o silêncio de execução. Você tem um silêncio de execução. Deus já falou,
e falou para você clamar e andar, como no sentido em que Abraão estava fazendo, como Moisés estava fazendo. Por que clamas a mim, Moisés? Diga a esse povo que marche. E você tem o silêncio de avaliação. Deus falou, você está no processo e Ele está te observando. Presta atenção, que não interrompe o teste antes da hora. Deus não vai interromper. Deus não vai interromper os 3 dias de caminhada de Abraão. Deus vai deixar os 3 dias, ele chorando, olhando para o filho, coração queimando por dentro e sabendo que tinha que obedecer a voz de Deus. É a hora que a alma tem que se entregar para Deus mesmo, irmão, porque senão não aguenta. Presta atenção aqui. A Bíblia nos fala em Gênesis 22:10: e estendeu Abraão a sua mão e tornou um cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro dele estava travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu um holocausto em seu lugar. Ei, irmãos, agora Abraão, já com o filho dele já em cima do altar, com lenha, amarrado, com as vendas nos olhos, coração dele tremendo, a mão dele tremendo, e ele seguindo a ordem. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus, que prova, que prova. E Abraão já com a faca na mão, com o cutelo na mão. E você presta atenção que ninguém vai conseguir fazer isso sem ter passado por uma morte interna individual primeiro. É quando o seu eu morre e agora Deus vive em você. É quando você vai ter que seguir coisa que o seu coração não vai gostar. Mas aí quando você está com o Espírito de Deus, você vai falar: eu não negocio mais com você, meu coração. Agora você serve a Deus. Você está blindado, agora você é jardim fechado de Deus. Você está protegido agora pelo Senhor. Agora não é eu não, querido, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Quem pode levantar a mão e já declarar: já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Só pode falar isso quem foi transformado. Só pode falar isso quem não negocia mais com as coisas desse mundo, mas vive inteiramente agora para Deus. Eita glória! Presta atenção aqui, querido, no versículo 11, Deus diz: Abraão, Abraão, e Abraão responde na hora: eis-me aqui. Presta atenção que na mesma hora houve uma resposta. O mesmo homem respondendo na mesma sintonia que ele ouviu Deus falando em seu coração lá atrás. Olha que coisa linda. Depois de 3 dias com a faca na mão, ainda na mesma frequência ouvindo Deus, a luta não tirou a frequência de Abraão, amplificou. A prova não tirou a frequência de Deus com Abraão, amplificou. A sua luta, a sua prova está amplificando a presença de Deus sobre a tua vida. Deus quer amplificar e está permitindo isso. Então você precisa entender que isso é o que separa Abraão de todo mundo. Talvez é isso que separa você do mundo. É isso que separa você da tua família, dos teus parentes, dos teus amigos, de todo mundo. Essa amplificação que Deus tem contigo. Precisa entender, Abraão não mudou a frequência com Deus, mesmo durante as más notícias do processo. Ele não cortou o fio, mesmo recebendo má notícia no processo. Quantas pessoas recebem um monte de má notícias no processo e cortam o fio? Dá um tempo das coisas de Deus. Presta atenção aqui, querido. Quando Deus chama Abraão de novo, ele estava com a escuta aplumada no céu.
Essa coisa é forte, hein? Você precisa entender isso aqui. Agora no versículo 12, Deus fala: agora eu sei que você teme a Deus. Olha, eu vou falar uma coisa aqui. Tem muita gente que fala que tem temor de Deus. Mas e se Deus permitir uma prova na sua vida para ver se realmente você teme a Ele? Temer a Deus, irmão, de boca. Hoje eu não acredito em nada que as pessoas falam para mim. Eu acredito no que elas fazem. Porque quando você vê alguém fazendo alguma coisa, verdadeiramente é aquilo ali. Agora, quando as pessoas falam que teme a Deus, não é isso, meu querido. Deixa eu te falar uma coisa: quando você prova para Deus que teme a Ele, é diferente. Aonde você coloca o passo, pinga azeite, pinga poder de Deus, porque o temor do Senhor, eita glória! O temor do Senhor irá te direcionar. Qual é o homem que sabe o caminho que deve escolher? O temor do Senhor vai fazer isso com ele, vai ensinar ele o caminho que deve escolher. Ah, meu Deus, querido, presta atenção, que o próprio Deus fala: agora eu sei que temes a Deus. Oh, meu Deus, Abraão já andava com Deus mais de 30 anos, irmãos, tendo provas, tendo lutas, sacrificando, obedecendo, mas agora é que Deus colocou o veredito. Essa prova que está acontecendo na sua vida aí é Deus colocando o veredito. É para Deus chegar para você e falar: você está no redemoinho, mas agora eu sei que você me teme. Olha a prova que você está passando e Deus está falando: mas agora eu sei que realmente Ele me teme. Ah, meu Deus do céu, que coisa linda. Presta atenção aqui, querido. Somente no ápice do processo é que a confirmação vem. Porque prova incompleta não produz revelação completa. A prova incompleta não irá produzir a revelação completa. É por isso que você já está pertinho de ser aprovado por Deus aí. É por isso que a revelação vai vir completa para você. Sem intermediário, o próprio Deus vai se revelar a você. Presta atenção que a Bíblia fala: Abraão, Abraão, não estenda a tua mão sobre o rapaz. Deus não interrompeu Abraão na caminhada. Deus não interrompeu Abraão no meio do terceiro dia. Deus não interrompeu quando ele colocou a lenha no altar. Deus não interrompeu quando a sua dor e angústia estavam em movimento. Talvez você olha para você hoje e fala: Deus, você não vai interromper essa prova, você não vai interromper essa luta, vai continuar isso aí. E Deus está te observando. Por que Deus não interrompe, irmãos? Se você entender aqui no versículo 13, a Bíblia nos fala que existia já um carneiro, um cordeiro, já lá, ó, no mato lá, ó, com chifres esgarrados, esperando Abraão. Deus não tinha falado isso para Abraão. Deus já preparou a tua vitória há muito tempo, oh glória, mas não falou para você, mas Ele vai deixar você ver nessa noite. Deus já tinha preparado a saída antes mesmo do problema se iniciar. Deus já tinha preparado a tua vitória antes mesmo desse problema acontecer. Já levanta a mão e toma posse da tua vitória. É isso que é a diferença aqui. Abraão, ele olha, já estou encerrando, ele olha e fala: Jeová Jireh, o Deus provedor está nesse lugar. Eu falei que Deus ia prover para ele o cordeiro, e Deus proveu. Esse é o Deus que eu sirvo, eu conheço ele, eu sabia que ele não ia me deixar na mão, oh glória. Fica de pé em nome de Jesus. A Bíblia nos fala que Deus manda Abraão ir para o monte. Que monte é esse, irmãos? O monte da obediência. Monte da obediência não tem negociação. O altar de Deus não vai negociar com a sua vida pessoal.
Assim diz o Senhor: o altar de Deus não vai negociar com o seu coração. O altar de Deus não negocia com os seus sentimentos nem com emoções, só com o propósito de Deus. E se você se derramar, eita glória, no altar, Deus ele vem curando o teu coração, Deus vem amplificando as promessas para você e vem colocando a tua vida bagunçada, alinhada no propósito dele. Então guarda isso no seu coração. O altar não negocia com vida pessoal. O altar não negocia com o seu coração. E se você fizer como Abraão, eu vou fazer porque Deus mandou. Independente se eu estou sangrando por dentro, eu sei que Deus vai me curar. Eu sei que as portas já estão se abrindo. Deus não queria ver Abraão sofrer, querido. Deus não quer ver você sofrer. Deus não queria, querido, que Abraão ficasse chorando e nem estava competindo com a atenção dele com Isaac. Não, Deus não precisava de sangue. O que Deus estava falando é o seguinte: tem coisas que Deus vai pedir para você fazer, não porque Ele quer o seu serviço, mas porque Ele quer o seu coração completo. Meu Deus. Glória a Deus. Deus está olhando para o seu coração hoje e fala: eu posso contar com Ele hoje para mim? Aleluia. Ou ainda tem coisas que você vai negociar comigo para mim ter alguma coisa de mim? Dai-me o teu coração, filho meu. Eis que estou à porta e bato. O serviço é só o instrumento, irmãos, para Deus revelar onde o seu coração está. E se o seu coração está no céu, meu querido, oh glória, coisas grandes Deus vai fazer. Deus queria usar Abraão como prefiguração do que Ele mesmo ia fazer. Abraão, eu parei com a minha voz o que você ia fazer, mas o meu filho Jesus Cristo vai vir. Não vai ter voz para parar o sacrifício dele, não vai ter anjo para parar, não vai ter cordeiro para ficar no lugar dele. Ele vai vir e vai morrer por todos. Jesus morreu por você, meu querido, para que você pudesse ser salvo nele. Aqueles que amam a Deus de verdade já coloca a mão no teu coração, já começa a falar: seu teu coração é do Senhor.